Então, vamos de novo essa nossa segunda e última parte, né? E aqui eu queria, assim, mostrar para vocês um universo, né, meio classificatório e tal, que pode mostrar algumas facilidades ou dificuldades no desenvolver dessas pesquisas, né? E eu acho que uns 40 minutos aqui, no máximo, eu resolvo esse nosso problema de apresentação, né? Que me parece que não é assim tão interessante quanto o que a gente falou antes. Então, olha só. Precisamos fazer algumas opções de abordagem do problema, né? Como é que nós vamos estabelecer um procedimento para trabalhar as informações, né? Bem, eu coloquei aqui uma compreensão minha, né? Toda opção, toda escolha por método pressupõe uma concepção provisória da realidade a ser discutida, né? Claro, primeiro eu vejo o cenário, depois eu penso, então, como é que eu vou abordá-lo, né? Então, pensem qual é a premissa de cada uma das opções, né? Então, vejam só. Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Eu tento não usar transparências muito cheias, mas essa aqui acabou ficando um pouco poluída. Isso tudo tem no livro da Iracy, né, e da Maria Tereza, me parece que nos ajuda a compreender assim, o limite do que a gente vai abordar, né? Então, uma vertente metodológica, jurídico-dogmática, trabalha, digamos assim, o direito por dentro, né? Ou essa abordagem, ela não vai a nenhum lugar fora, não vai à jurisprudência, não vai, porque é prática, né? Jurisprudência é atuação prática, né? Não vai a dados empíricos, né? Não quer saber quantos, não vai fazer esse tipo de pesquisa e resolve o problema jurídico por dentro do sistema. É sempre interessante perceber que, como um sistema, não é, o ordenamento jurídico deve apresentar duas características fundamentais, não é? A primeira da unidade, ou seja, eu vou perceber que aquilo é um conjunto, né, e um conjunto harmônico, ou seja, da adequação valorativa. E essas premissas me ajudam muito a trabalhar, não é? A argumentar que as coisas se encaixam, as coisas se relacionam e, em alguma medida, a gente percebe que não funciona como deveria funcionar, ou seja, abre um espaço para crítica. Então, nem todos os institutos se harmonizam como deveriam se harmonizar, e criação humana, né? Então, nós temos algumas falhas, mas a ideia é fazer uma discussão por dentro, né? Uma discussão mais complicada. Ela é jurídica, mas ela se relaciona com a sociologia. E esse é um aspecto interessante que a gente também não pode esquecer. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Mas reforçar. Muitas vezes, a originalidade, o ineditismo é na combinação de conhecimentos já existentes. Então, aplica-se uma teoria da sociologia no direito, aplica-se uma teoria da economia no direito, não é? Por exemplo, hoje, um dos relacionamentos assim, né, que eu tenho considerado mais interessantes é desenvolvido pelo Alexandre Moraes da Rosa. Eu acho que eu já devo ter falado aqui, eu gosto sempre de citar. Ele pega a teoria dos jogos
e aplica no processo penal. Então, faz a comparação, a adaptação daquelas construções, né? Então, a gente pode ter originalidade, né? Fazendo essa relação de conhecimentos, né? Mas uma perspectiva jurídico-sociológica, né, nos leva a uma pesquisa do que acontece fora do direito, fora daquela construção positiva, né? Eu quero saber o que está acontecendo de verdade na sociedade. E aí as dificuldades todas, né, de encontrar uma amostra relevante que me possa extrair, ou me permita extrair uma conclusão abrangente, né? Eu usei um exemplo aqui que deixa isso bastante claro, né? Investigar se a edição, né, da Lei dos Crimes Hediondos produziu o efeito de diminuir os índices de criminalidade. Percebam que esses temas dessa natureza, sim, né, nós temos uma pré-compreensão, né, um preconceito. Então, eu digo, por exemplo, não diminuiu nada, isso não adiantou coisa nenhuma. Mas isso tem fundamento? Tem base? Eu fiz alguma pesquisa? Não, não fiz pesquisa nenhuma. Então, se eu disser que a edição dos crimes hediondos não diminuiu a criminalidade, vocês podem ter certeza que eu estou falando, assim, sem nenhuma credibilidade. Isso é um achismo. Eu acho que não diminuiu. Aí vem o outro e diz assim, mas eu acho que diminuiu. Bem, para ter certeza, nós vamos ter que examinar dados com fontes confiáveis e com uma abrangência que seja significante, não é? Então, essa amostra tem que ser significante. Se a gente não trabalhar com a amostra significante, não conseguimos sair do eu acho que, e eu posso até disfarçar, né? Dar uma maquiagem, né? Fingir que aquilo ali é científico, mas na verdade não é, né? Porque um exame muito restrito e a amostragem insignificante não dá credibilidade a conclusões mais abrangentes, né? Esses são os dois tipos que de primeiro me chamam muita atenção, né? Bem, meu Deus, esse aqui só tinha um. Aí fica assim, menorzinho, né? A gente pode pensar numa abordagem jurídica que seja bem abstrata. E aí, no livro da Miraci e da Maria Tereza, eles identificam numa classificação de jurídico-teórica, né? Fundamenta-se no pensamento filosófico, né? Em desenvolver teorias gerais, abrangentes e tal. Isso tem a dificuldade pelo nível de complexidade, né? De complexidade do raciocínio, da abstração e tal. Mas não tem a dificuldade da amostragem, né? Então, tem um nível de complexidade, mas não é um nível de complexidade que me parece que, pelas características do Brasil, de muita população, de muito território, de muita diversidade, né? Que apresentariam numa pesquisa empírica, né? Aqui nós vimos dois, né? Agora, desculpa, eu não lembro o nome, não sei se um deles é o Madison, que faz pesquisas assim, né? Numa perspectiva bem teórica. É o seu Madison? Não sou eu não, professor. Eu acho que é o Lunari. Né? Que bem na área da filosofia e tal, né? Assim, perfeito. É um tipo de pesquisa, né? Que apresenta, claro, menos dificuldade na apuração de dados, né? Mas exige, claro, mais inteligência, mais abstração, né? Para trabalhar com ideias mais complexas, né? Bem, agora, o que eu também acho muito importante a gente perceber, né? E quando a gente faz a escolha, o reflexo mais imediato é a construção do sumário. E um projeto deve ter um sumário provisório. Ele não precisa se manter até o final do trabalho, porque uma coisa é a visão que a gente tem do começo,
Depois que a gente vai enfrentando, a gente vai melhorando aquela visão, não é? E pode mudar algumas coisas. Só que mudar a forma do raciocínio, aí dá muito trabalho para adaptar o texto. Se você quiser mudar o raciocínio do indutivo para o dedutivo, vai ser mais complicado, né? Por isso que o ideal seria ter isso assim definido, né? Como é que nós vamos trabalhar. A nossa cultura, me parece, que, ao contrário de outras, por exemplo, a própria Alemanha, né, para a área do direito penal, eu vejo isso muito bem, a nossa cultura gosta, ou gostou, de uns anos para cá, de trabalhar com o pensamento, o raciocínio dedutivo. E a gente gosta muito de trabalhar assim, princípios constitucionais, direitos fundamentais. Claro, essas são referências importantíssimas, não é? E a gente está, digamos assim, cada vez mais trabalhando nessa lógica que, a partir dessa construção mais abrangente, vai afunilando para deduzir uma resposta para uma questão específica, não é? Então, o processo tem como referência os dados e princípios de uma experiência geral, uma premissa geral, visando explicitar o conteúdo, né, em formulações particulares, né? A referência, né, Descartes, uma forma de racionalismo, né? Agora, percebam como a perspectiva contrária, né, do particular para o geral tem um início de conversa, né, em pesquisas empíricas, né? Numa perspectiva assim, de conhecer o caso particular. E aí, claro, na comparação de outros casos, né, outros topóis, né, conseguir, então, extrair uma premissa geral. Então, o processo mental parte de um caso particular, de uma referência particular, localizada, e tenta, então, construir essas premissas gerais. A gente teria a pirâmide invertida, né? Seria uma ideia diferente. Quer dizer, eu parto de baixo, né, para a premissa geral. E o que me parece ser bastante interessante e que muitas vezes eu me frustro, né, na leitura, crítica que deveria estabelecer o diálogo, por isso um raciocínio dialético, né, de contraposição de determinados argumentos, né, fundamentais, muitas vezes se apresenta como dialético, mas, na verdade, não desenvolve com a mesma honestidade os dois lados da questão, não oferece oportunidade para os dois lados da questão e, já com uma perspectiva pré-concebida, né, constrói uma panfletagem de um lado e, do outro lado, acaba mostrando possíveis fragilidades. Ora, um raciocínio dialético contrapõe as virtudes dos dois lados. Depois, contrapõe as fragilidades dos dois lados. Se eu pego as virtudes de um lado e contraponho com a fragilidade do outro, isso não é diálogo, né? Isso é construção de narrativa, né? Eu estou querendo te convencer e eu mostro o que me interessa. Eu só te mostro o que me interessa. Então, se eu estou fazendo uma perspectiva dialética mesmo, eu tenho que mostrar a força do argumento que eu não gosto, a força do argumento contrário. E, claro, com honestidade, enfrentar, né? Então, a perspectiva mais difícil, me parece, pelo menos nos dias atuais, que está uma sociedade muito polarizada, digamos, dialogar com honestidade, com paridade, não é? De oportunidade, de desenvolvimento, posições que são contrapostas.
E daqui vem essa construção interessante que, em alguma medida, explica um pouco o desvio, né? Então, a lógica é que eu tenho uma tese, que é um estado de tranquilidade, de adoção de um paradigma, né? Aí eu tenho uma antítese. Antítese ou antitese, né? É a proposta que desestabiliza o paradigma, que gera crise, né? E a gente tem muitos textos interessantes sobre isso, né? Que gera crise. E essa crise perdura até que a gente estabeleça um novo paradigma, né? E claro, esse paradigma se mantém durante um tempo e esse paradigma vai ser confrontado. Em determinado momento, ele vai ser confrontado e nós vamos ter, digamos assim, uma nova crise. Essa nova crise vai proporcionar um novo ajuste e vamos ter um novo paradigma e assim sucessivamente. A perspectiva de vida, né, ou digamos assim, a visão de mundo, né, que determinadas pessoas adotam, diz, e já de muitos anos, passando por Marx, né, que a nossa sociedade evolui sempre nesta perspectiva de paradigma, crise, novo paradigma, crise, novo paradigma, crise, e essa perspectiva, né, que com Marx chega a um materialismo histórico, né, que vai então evoluindo de uma sociedade opressora, que os caras têm os meios de produção, papapá, nós vamos revolucionar isso e vamos revolucionando até uma sociedade que seja diferente, né? Tem muitas aplicações, né? A ideia básica é essa: tese, antítese, nova tese. Num sumário, eu posso construir isso em capítulos sucessivos, eu posso construir, assim, argumentos favoráveis, argumentos contrários, ou posso construir no próprio capítulo, né? Em que aí eu subo um degrau e vejam que, em alguma medida, eu acabo fazendo uma combinação, né? Eu subo um degrauzinho e digo assim, esse é o tema, tal. E ali eu já vou contrapondo os argumentos, né? Contrapondo os argumentos. É sempre mais perigoso esse tipo de construção. Quando eu tenho um sumário, onde eu tenho lá os argumentos favoráveis e os argumentos contrários, eu visualizo a oportunidade que eu dou para eles, para os argumentos num sentido e no outro sentido. Quando eu coloco eles no mesmo texto, eu tenho que ter mais atenção para não estar construindo um pretexto para panfletar, um pretexto para impor o meu discurso, né? É claro que a gente pode fazer de maneira que isso não aconteça. Então, eu apresento um argumento, em seguida eu vou lá e digo, olha, mas tem esse outro argumento contrário, tem essa outra falha, esqueceu-se de um determinado aspecto, e vou montando aquela crítica no mesmo ponto, né? Mas aí tem que ter mais cuidado. Mais cuidado, né? Porque o que eu vejo acontecer, e por isso que eu estou, de certa forma, insistindo, é que diz-se fazer uma crítica. Só que para fazer a crítica a alguma coisa, eu tenho que primeiro conhecer essa coisa, depois criticar essa coisa. Quando eu digo assim, tal coisa muito ruim, é um absurdo, e aí tem os nossos, digamos assim, exemplos, né, do cotidiano aqui, os nossos xingamentos. Quer dizer, um xingamento não é um argumento, é só um xingamento, uma desqualificação. Ah, isso é imbecil, isso é isso, isso é aquilo, e aí eu abro espaço para a minha posição.
Isso não é diálogo. Isso é um falso diálogo. Eu faço uma referência ao outro lado, mas sempre para desqualificar, não considerando que tem uma construção inteligente ali, que essa construção é articulada e que eu agora quero mostrar uma construção articulada que seja melhor, que tenha base em fundamentos melhores, não é? Então, um verdadeiro texto dialético não esconde as virtudes da posição contrária. Isso eu acho que tem que ficar assim muito claro. Se eu quero dialogar, eu tenho que considerar o que o pensamento divergente construiu e aí eu vou enfrentar, né? E eu tenho, lamentavelmente, visto muito isso, assim, a referência é sempre depreciativa, é sempre desigual, né? Então, isso não é diálogo. Bem, um pensamento dialético pode ser usado em pesquisa exploratória ou experimental, não tem problema nenhum. Se eu vou fazer um experimento, então eu tenho uma referência, que é a minha resposta. Argumentos contrários, argumentos favoráveis, e vou construindo aquela, digamos, reflexão. Posso trabalhar em exploratório também. Então, na medida que eu vou encontrando as coisas, eu vou dizer, mas será que isso está certo? Será que tem alguma falha? Será que a doutrina critica? O que é objeto da crítica? E aí eu vou, então, considerando os pontos positivos e negativos, ou favoráveis e contrários, mas eu ainda não sei a resposta. E aí, ao final, eu posso concluir, né, dizer assim, olha, e analisando os dois lados, com imparcialidade, né? Isso tem que ser meio que pressuposto, né? Com imparcialidade e seriedade, parece que os argumentos de tal lado são melhores do que o outro. E aí você chega à resposta final, na exploração. Se a gente está falando de uma pesquisa experimental, eu, claro, vou formar, não é? Eu quero sustentar, eu já tenho um lado. Isso é muito importante a gente perceber. Se eu já tenho uma resposta provisória, eu tenho um lado. Eu tenho esse lado, não adianta esconder. Então, eu posso trabalhar com os ataques à minha tese. E aí eu já enfrento primeiro, olha, eles são contra por causa disso, mas está errado. São contra por causa daquilo também, mas aí mostro que está errado. E eu vou enfrentando as objeções, não é? Vou enfrentando as objeções. Então, raciocínio dialético não tem problema nenhum, se aplica em pesquisa exploratória ou experimental. Agora, a nossa produção de metodologia identificou um específico, né? Uma pesquisa específica que, na verdade, é uma variação dessa dedução, não é? Do raciocínio que a gente já viu, que é um raciocínio que tem uma hipótese. Então, aqui nós temos uma referência, um tipo de pesquisa, um tipo de raciocínio que se adapta bem àquela pesquisa de natureza que eu falei anteriormente, que seria a experimental, né? Então, eu tenho uma hipótese, a hipótese é uma premissa que eu vou, então, submeter à comprovação, né? Então, trabalha com um problema que se instaura para a validez desse paradigma, né? Dessa tese que é existente, ou propõe, né? E aí a gente vai submeter a teste. Se a hipótese não for refutada, será considerada, a princípio, válida, né? Até que surja um argumento que diga que aquela tese não vale, e aí nós estaríamos mudando o paradigma. Mas veja a aproximação com isso aqui também, não é? Eu tenho uma tese. A tese é o paradigma. Ele vai sobreviver até que a gente tenha um argumento melhor e instaure a crise, né?
Crise não como uma desconstrução pura e simples, mas como uma oportunidade de construir uma coisa melhor do que a gente tinha até então, né? Bem, aí Iraci e Maria Tereza também avançaram para outras possibilidades, né? Encontrando um exploratório aqui também, né? Jurídico exploratório implica na realização de um diagnóstico sobre o campo de investigação, né? Não tenho um paradigma ainda, né? E vou tentar descobrir o que vem pela frente, né? Outras perspectivas, uma outra perspectiva que é muito desenvolvida é a histórica, né? Então, analisa a evolução de determinado instituto no tempo, às vezes no espaço, né? Então, a gente está discutindo common law, civil law, aqui evoluiu a partir da colonização inglesa dos Estados Unidos, e aí nós trouxemos isso para cá e foi assim. E lá houve outra perspectiva, e aí foi baseada na lei, não sei o quê, papapá. Bem, um perigo que me parece é a gente transformar a perspectiva histórica, que é etapa de uma compreensão de um outro problema, em um problema autônomo, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, aí eu tenho que fazer uma introdução bastante longa que diga de como surgiu isso, quais foram as modificações e desse instituto. E aí, quando você vai enfrentar um problema, você cansou, a sua introdução está enorme e o seu problema está pequenininho. Bem, se você chegou nesse ponto e não tem mais fôlego, eu acho que uma solução melhor é transformar o foco que antes era num problema que você não conseguia enfrentar nessa abordagem histórica. Aí é a parte consistente do trabalho. Ou seja, a parte consistente do trabalho não pode ser a introdução. A introdução não é a parte consistente do trabalho. A introdução situa, dá o cenário, estabelece as premissas, diz, vou fazer assim. Agora, se você gasta, sei lá, 100 páginas numa apresentação histórica e depois umas 15, 20 para resolver o problema, normalmente tem alguma coisa errada aí. Não está dando muito certo. Mas que o foco não está no lugar certo, né? E eu tenho insistido bastante nisso, e eu queria que vocês, quando pegassem um outro texto, né? Porque a gente está escrevendo, pega uma outra dissertação para ler, pega uma outra tese para ver como é que foi feita, né? Tenho essa preocupação assim, qual que era o problema desse texto? Qual que é o problema desse texto? Eu sempre faço isso. Qual que é o problema? Normalmente ele está na introdução. Eu anoto de um lado. E aí eu vou lendo o texto, eu vou vendo, mas quando é que chega esse problema? Quando é que esse autor resolve esse problema? Quando que ele enfrenta de verdade? Quantas voltas ele está dando para chegar no problema? E muitas vezes a gente se surpreende, porque realmente o problema é enfrentado em 1, 2 parágrafos. 1, 2 parágrafos. E se ele é enfrentado tão restritamente, ele não é enfrentado. Há uma afirmação sobre ele, há uma menção sobre ele, há uma resposta pronta sobre ele. A trajetória se perdeu, né? E aí você falou de tudo que é periférico e não falou do que é o importante. Então, ter esse cuidado é bastante importante. Mas uma pesquisa que diga respeito à evolução no tempo e no espaço de determinado instituto é importantíssimo. Ele merece ser o foco, né? Merece ser o foco, merece ser o problema, né? Você pode formular um problema, assim, mas quais são as raízes desse instituto? Como nós chegamos até aqui? Quais são as características, digamos,
iniciais que influenciam até hoje. Um problema, né? E aí você gasta energia com um foco, né, que você estabeleceu, né? É possível fazer comparação e veja, nós estamos fazendo algumas subdivisões, são próximas, né? Comparação, eu posso fazer comparação de leis, não é? De lugares diferentes, eu posso fazer comparação de institutos que são semelhantes, um no direito civil, outro no direito penal, ou no direito administrativo, eu posso fazer comparação de argumentos. A comparação de argumentos, a gente está fazendo dialética, né? O tempo inteiro aqui, na comparação, a gente está, claro, fazendo alguma dialética, mas essencialmente, né, argumentos contrários e favoráveis, argumentos opostos, né, a gente está fazendo uma dialética. Ah, mas a gente pode alargar essas possibilidades? Sim, eu posso comparar sem que eu queira encontrar um melhor, construir uma síntese, que na dialética eu estou querendo construir uma síntese. Eu posso comparar para te contar. Olha, existem 5 possibilidades. Uma que é construída na Inglaterra, outra na Alemanha, outra nos Estados Unidos. Só te mostro, sem fazer ali um enfrentamento delas, né? E é possível também, eu acho interessante colocar aqui, porque é o que eu acho que é o mais menosprezado, né? Jurídico descritivo, parece que não vale nada. Eu não penso assim. Uma dissertação de mestrado pode descrever com mais detalhes, com mais cuidado, institutos que podem ter um certo nível de complexidade. Não é? Como, por exemplo, né, na minha área, um acordo de não persecução penal. Ah, tudo bem, ele tem lá os requisitos estão na lei e tal, mas tem uma série de questões que não estão muito claras, não é? Não estão muito claras, e aí é possível fazer uma descrição do cenário, né? Até mesmo dizendo assim, poxa, mas o legislador não pensou que depois de se iniciar uma negociação, não é? Para que o indivíduo, então, faça ou uma delação premiada ou um acordo de não persecução penal, ele conta algumas coisas e aí depois o acordo não acontece. Mas aí outra parte já ficou sabendo de uma informação, ele pode usar essa informação, não pode usar. Ora, se isso não está na lei, porque o descritivo não quer dizer descrever o que está na lei só, né? Pode ser também, né? Mas não só. Pode descrever um cenário que a lei não previu. Então, assim, ó, nesse instituto, e quando acontecer isso? Né? Quando acontecer isso, a gente tem essa opção, tem aquela outra opção. Enfim, seria bom que o legislador proibisse utilizar a informação que foi obtida na negociação, mas que não teve a conclusão do acordo, né? Ou não foi homologado judicialmente. E a descrição não tem menor valor. Tem valor, sim. E não fiquem com essa angústia, né? Ah, eu quero conhecer melhor um instituto e vou explorar para ver as dificuldades que podem acontecer, como, por exemplo, um instituto negocial desse. E quanto mais você vai pesquisando, você se depara com a dificuldade, você descreve a dificuldade, descreve as alternativas, isso tem muito valor. Porque parece que as outras coisas são mais interessantes, mais bacanas, né? Não, isso também tem muito valor. Não sintam que o trabalho é menos importante, né, do que outros que têm uma abrangência ou uma pretensão maior, né? Ele pode ser, né, numa perspectiva de projetar, né, cenários, né, pretende detectar tendências para a concepção e utilização dos institutos no futuro, né?
um caráter científico, né, depende desses cenários que você consiga visualizar, né? Ela é mais útil na medida em que você antecipa complexidades e permite, né, preparação para elas, né? Você pode, digamos assim, propor, né, questionar um instituto com o fim de propor uma alteração, não é? A minha tese de titular foi sobre o tema da responsabilidade da pessoa jurídica. Eu, claro, fiz uma apresentação de cenário e crítica de modelos e peguei a proposta do PLS 236, que é o que pretende, né, apresentar um novo Código Penal, e entre os dispositivos do novo Código Penal, na parte geral, teriam dois únicos dispositivos que tratavam de responsabilidade penal de pessoa jurídica, e eu fui fazendo a crítica para, ao final, propor novos dispositivos. Dizendo que, olha, nós precisamos ter uma teoria do crime para a pessoa jurídica, como é que resolve o problema da imputação objetiva? Nós temos uma atividade, nós não temos uma conduta. Como é que nós resolvemos esse problema? Resolvemos desse jeito, com um dispositivo assim. Como é que a gente resolve se o crime é culposo ou ele é doloso? Tem um fundamento, né? A discussão é diferente do que a proposta. Então, a discussão, porque hoje nós fazemos atribuição, nós não fazemos constatação, então nós podemos estabelecer um critério de atribuição. Atribui-se o crime doloso sim, atribui-se o crime culposo sim, fazendo propostas, né? É possível fazer uma proposta de uma alteração de lei ou de uma instituição, né? De uma nova regulamentação, né? Eu nem lembrava que eu tinha essa transparência aqui falando sobre marco teórico, né? Houve um momento em que eu sentia que havia essa cobrança nos projetos, né? Você não tem um marco teórico, você tem que ter um marco teórico. E, às vezes, a pessoa está fazendo a pesquisa exploratória, ela está tão no começo da caminhada que ela não sabe qual é a principal referência. Não sabe qual é a principal referência. Aqui tem um autor que eu gosto muito, em Minas Gerais, que é meu amigo, tem um tempo que eu não encontro, que é o Gladstone Mamed, não sei se vocês conhecem. Ele era professor da FUMEC, do Tribunal de Justiça, da vice-presidência, ele é servidor, né, do TJ, e ele, no livro dele de metodologia, diz assim, olha, isso é uma exigência descabida. Você pode ter um marco teórico, mas não é necessário que tenha. Não é obrigatório que tenha. Então, eu não vou fazer pesquisa se eu não tiver um marco teórico. E como é que eu faço para pesquisar o marco teórico? Se eu tenho que ter uma pesquisa inicial para poder encontrar um marco teórico, como é que eu faço essa primeira pesquisa se eu não tenho um marco teórico? Então, me parece que a crítica dele tem razão. Ora, se eu estou tomando contato primeiro com o tema, não sei quem é a referência. Me dá um tempinho, eu vou procurar, tentar descobrir quem é, não é? Mas, se já tivermos, é bom. Mas vejam, não é necessário fazer todos os argumentos vinculados àquele marco teórico. É possível fazer também, mas não é necessário, não é? Aquilo é um referencial que num projeto você revela, mas que não necessariamente você tem que construir todo o texto vinculado a ele. Imagine, então eu digo, porque nessa questão da imputação objetiva, o meu marco teórico é o César Roberto Bittencourt. Porque o César Roberto Bittencourt pensa isso, eu penso o contrário. No outro aspecto, ele pensa aquilo, aí o fulano também pensa o contrário. Eu não preciso construir o texto com espinha dorsal daquele autor. Ele é um ponto de partida. Eu posso topar com outro, que seja mais interessante, ou que traga contribuições que são mais novas, mais atualizadas, não é?
e mais adequadas à discussão que eu quero fazer, né? Então, eu particularmente penso que numa justificativa é possível, é bom, né, fazer uma apresentação de cenário e se já tivermos os autores que são identificados ali, colocar a questão, né? Colocou a questão e depois nós podemos ter total liberdade para trabalhar com o autor que a gente assim percebeu, que alguém nos indicou, que sabe que nós fomos esbarrar com ele no caminho e pela felicidade desse encontro, né, mudar, digamos assim, um pensamento inicial. Não tem problema, eu pensava que era de um jeito, mas depois eu vi que era de outro jeito, não tem problema nenhum. É claro que houve um momento em que poucas pessoas participavam do debate. Hoje não é assim. Quando poucas pessoas participam do debate, ou se colocam numa posição tão grande, tão elevada de importância, né? O Rox em debate com o Schoenemann, isso da minha área lá do direito penal. Então, tá tudo bem, de repente, um pega o texto do outro e o texto dele é a crítica ao texto do outro. Tudo bem, isso é um tipo de trabalho, né? Um tipo. Eu tenho que mostrar uma tese melhor do que a do Roxy. Claro, aí não tem jeito. Ele é meu marco teórico, eu vou em cima dele o tempo inteiro. Mas isso me parece ter um contexto mais adequado, né? No momento em que eram poucas as pessoas e que disputavam e rivalizavam mesmo, né? Isso a gente vê na música, vê no teatro, vê assim, esse autor é melhor do que aquele autor, e aí fica aquele negócio. Hoje, muita gente pensando, muita gente contribuindo, a gente tem algumas referências, mas não sei se, eu acho que não tem tanta importância, e eu digo eu acho que é sentimento mesmo, né? Não é científico, né? Eu acho que não tem tanta importância quanto já teve. E me parece mais adequado o referencial de uma ideia, que pode ser de vários autores, então não precisaria estar fixando um marco em um determinado autor, né? Mas, a princípio, era isso, né? Uma afirmação incisiva de um teórico. Nossa, é muito individualizado, né? Parece que eu estou estabelecendo um problema pessoal com ele, né? Ou não, né? Ou de amor ou de ódio, né? Ou eu vou tirar todas as conclusões e sou discípulo dele, né? Em conformidade com ele, ou eu estou rivalizando com ele, né? Eu acho que isso já não é assim mais. Não é necessário ter um marco teórico, mas se tiver, também não é um problema, né? E a gente pode seguir nessa linha, né? Acho que essa mudança também é perceptível nessa, digamos assim, construção mais abrangente do momento que a gente está vivendo, né? Então, me parece que é possível dizer que até a metade do século XX, né, até outro dia, porque o século XX acabou tem pouco tempo, né, predominava o entendimento da especialidade, né, aquele enfoque muito específico em determinada área de conhecimento. Isso tem um pouco a ver com a perspectiva do Fordismo, né? Então, a linha de produção é mais eficiente quando cada um é o especialista naquele parafuso que ele aperta. Então, tem uma linha de produção e o cara só sabe fazer aquilo. E o discurso apresenta esta opção como mais vantajosa na medida em que aquele cara é o cara que sabe apertar da melhor maneira aquele parafuso. Outra pessoa não saberia. Não é? Bem,
Mas o que acontece é que esse tipo de perspectiva impede o que em metodologia passou a se chamar como espiral do conhecimento. A espiral do conhecimento fala do conhecimento que vai girando, vai sendo compartilhado e por isso ele vai crescendo. Então, se eu não tenho a visão do todo, na linha de produção eu só conheço esse parafuso, eu jamais vou poder fazer uma sugestão para melhorar a linha, porque eu só sei apertar esse parafuso, né? Eu só tenho visão do parafuso. Então, me parece que a gente está numa perspectiva de superação, ou pelo menos de equilíbrio, né? Em uma influência que foi muito forte, e aí ficou meio forte do Fordismo, né? Desse pensamento de linha de produção, de que as pessoas têm que dialogar mais com outras áreas, têm que perceber de uma maneira mais abrangente, né? E aí um paradigma que parece estar ganhando força fala da transdisciplinariedade. E nós estamos vendo isso demais, né? De pegar autores que são da sociologia, coloca no direito, como eu falei, né? Da economia, coloca no direito. E aí, de novo, também é uma perspectiva subjetiva, né? Eu acho que isso é mais produtivo, mais... É uma perspectiva que abre uma possibilidade de avançarmos, né? O que, numa perspectiva de especialização ou unidisciplinariedade, nós estaríamos mais limitados. Então, nós ganhamos uma oportunidade, um fôlego, digamos assim, um fôlego para novas abordagens. Quem está fazendo doutorado tem agora uma possibilidade despertada, não é? Assim, olha, eu posso falar de um tema da minha área, do direito, mas com uma contribuição de um outro ramo. Como é que aplica? Será que dá para aplicar? Aplica sim. Então, esse diálogo abre uma nova perspectiva, né, que ninguém pensou. Nos livros de direito penal, a gente sempre teve, os antigos, né, uma introdução que diz assim, o relacionamento do direito penal com outros ramos do direito, ou com a criminologia, ou com a sociologia, ou com o direito constitucional, mas era uma abordagem sempre tão superficial quanto desnecessária, né? Agora a gente pode dizer assim, não, peraí, deixa eu aprofundar melhor essa história aqui. Deixa eu trazer uma contribuição da criminologia, colocar aqui no direito penal, ver como é que a gente pode melhorar, digamos, uma previsão, por exemplo, de imputabilidade. Vamos melhorar essa história de que com 18 anos é imputável, abaixo dos 18 anos não é. Então, eu trago uma contribuição de uma outra área para entender melhor aquela situação e talvez até propor, né? Não, até de 16 anos, até 18, em alguns crimes pode, em outros crimes com 14 já pode. Mas de onde você tirou essa conclusão? Do diálogo com outro ramo de conhecimento, né? Então, me parece que a gente está com possibilidade de avançar nessa história, né? Eu gastei aqui um pouquinho de tempo com essa história do marco teórico, né? Eu acho que aqui tem uma distinção necessária, mas são várias as distinções que eu procurei provocar vocês esse encontro, né? E já falei um pouco sobre isso. Marco teórico, quem for usar, né? É uma tomada de posição. Uma tomada de posição de uma referência importante na doutrina. Mas eu posso e devo, né? Quase que impossível construir algum texto que não envolva outros conhecimentos que aí não estão na discussão que eu estabeleci. Então, uma coisa são os pressupostos conceituais
que eu adotei. E posso ser criticado por isso, não tem problema. Lembra que antes eu falei assim, eu quero discutir a culpabilidade, a história da exigibilidade de conduta diversa no modelo finalista. Aí alguém pode dizer para mim assim, mas você está errado porque você adotou o modelo finalista, você tinha que ter adotado o modelo do Jacobs, do Rox, perfeito, não tem problema. Então, a honestidade está em identificar esses pressupostos. Está aqui. Mas eu não preciso explicar tudo. Eu não preciso problematizar tudo, porque o foco não está aí. O foco não está aí. O foco está em outro lugar, está no problema. E, claro, o marco teórico não é um autor que o cara da banca gosta. O marco teórico é uma tomada de posição sobre aquele problema que eu estou enfrentando. Eu vi isso muito nos exames de seleção, né? O cara parece que quer falar do Zaffaroni, que é um penalista de esquerda, que a audiência gosta, que é meio polêmico e todo mundo acha bonitinho. Tudo bem, você pode falar. Você tem que me dizer alguma coisa que ele tenha produzido no seu problema. E muita gente pensa que o marco teórico é mostrar para o examinador que ele conhece o autor da moda, o autor da ideologia que é a predominante. Não é isso, né? Não é isso. A referência tem que estar relacionada ao tema e especificamente ao problema que se vai enfrentar. Existem uma série de outros aspectos que são periféricos e não é necessário explicar todos, referenciar todos. A gente pode pressupor que quem vai ler o nosso texto tem conhecimento suficiente para acompanhar a discussão no nível que foi colocado. E tem alguns conceitos que são, então, pressupostos como entendidos. Entendidos, né? Isso não tem fim se tiver que explicar tudo que aparece ali no texto. Não acaba de escrever nunca, né? Não enfrenta. Bem, pessoal, essas eram, assim, as observações que eu queria fazer para a gente começar a nossa conversa. Eu espero ter provocado vocês, não ter falado só o que todo mundo já sabe, sempre soube. Eu espero ter causado algum incômodo que possa gerar uma reflexão sobre estar ou não fazendo essa articulação do plano da melhor forma possível. Não é? Assim, eu estou bem articulado, agora eu vou enfrentar a trajetória, mas eu estou bem articulado. A trajetória tem dificuldade própria, né? Cada um escolheu um tema difícil, cada um sabe da dificuldade do seu tema. Mas se eu estou com os instrumentos ali alinhadinhos, afinadinhos, eu não vou errar. Eu vou dar um passo de cada vez, eu vou seguir, vou chegar no final. E uma coisa que eu queria repetir também, né? O plano nos serve para dizer não, para uma série de coisas interessantíssimas que nós vamos encontrando pelo caminho, mas a gente vai dizer assim, agora não, depois eu vou escrever sobre isso. Agora eu estou escrevendo sobre esse problema. Porque se cada coisa interessante que você cruzar no seu caminho, você desviar, você nunca chega, né? Nunca chega, e fica naquela superficialidade. Você vai lá e fala um pouquinho daquilo, aí depois vem lá e fala um pouquinho do outro. Não, fala um pouquinho do outro. Não, falar sempre do que estiver no caminho. Eu estou indo para lá, eu estou indo para lá, estou indo para lá. Não vou desviar desse caminho. Tá bom assim, meu povo? Falei assim até encher o saco de todo mundo, né? Professor, E conte. é só para reforçar com o pessoal, para eles preencherem o cronograma. Eu estava dando uma olhada aqui,
E aí, na semana que vem, sou eu e a Luísa. Na próxima semana, por enquanto, só tem uma pessoa. Na outra não tem ninguém. Então, para o pessoal preencher lá. Pessoal, assim, quanto mais cedo a gente fizer, ou vocês fizerem, em tese, mais tempo vocês têm para, se for necessário, fazer algum ajuste, né? E agora eu estou vendo que tem um pouco mais de gente, né? Eu vou reafirmar, né? Eu não vou colocar nenhum desses vídeos, principalmente o vídeo em que cada um de vocês apresentar um projeto, uma proposta, né? Eu não vou colocar no site, eu vou colocar na plataforma Moodle, porque você vê, aqui nós temos 31, comigo 32, né? Então, 7 não vieram hoje, né? E aí é tal história. Alguns aqui não sei se ligarem e foram embora, eu também não sei. Então, assim, na hora que vai precisar, pelo menos a gente deixa o material lá, a gente faz a parte da gente, né? A gente deixa o material para quem quiser depois ter acesso, não teve um imprevisto, não pôde, vai ter acesso depois, mas tem aquele material. Mas dentro da turma, né? Dentro da turma. Esse é também um dos motivos que eu não uso Teams. Mas tem vários motivos para não usar. Mas um deles é que o arquivo vai para um banco geral de vídeos que, assim, eu acho mais perigoso, né? Também, eu acho que não fiz um trabalho para poder investigar isso. Mas uma coisa é ficar na minha máquina. Outra coisa é eu subir para o YouTube com uma classificação de não listado, né? Agora, vai para um lugar que eu não sei aonde, não sei quem tem acesso, ao que eu entendi. Todos os professores e todos os alunos de todos os cursos têm acesso a esse banco, então acho que não deve ser muito bom, né? Então eu vou colocar só na plataforma, só para a nossa turma poder aproveitar dessa discussão, né, para construir um projeto melhor para cada um. Tá bom? Eu não Outra vi. coisa, professor. Pode falar. Acho que o pessoal perdeu a última aula e aí tem um pessoal confuso me mandando mensagem e pode ser que seja dúvida de mais gente. Então, eu vou explicar as tarefas e aí o senhor me corrige se estiver errado, viu? A gente são 2 tarefas. Uma vamos apresentar os seminários, que é o nosso projeto de pesquisa oficial, né? Então, e é esse que a gente precisa preencher as datas no cronograma, que o link está lá no grupo de WhatsApp e também coloquei no chat. E a segunda tarefa é entregar um trabalho final, que é como se fosse um mini projeto de pesquisa de 3, 4 páginas ali, que é sobre qualquer tema. Esse a gente não vai apresentar, só vai entregar como trabalho final. É isso, né, professor? Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Construção, só para eu entender a articulação. E tem 30 pontos, eu tenho que fazer 3 avaliações, né? 30 pontos nessa história da participação e tal. E, claro, você participa porque você apresenta, mas para isso já teria ali uma avaliação específica. Você participa no projeto outro. Se eu não conseguir identificar a carinha da pessoa nesses nossos 15 encontros, eu vou entender que não participou, né? Assim, ligou esse troço aqui, sumiu, desapareceu, mas tudo bem, você passa fácil com as outras coisas, mas não participou, não parece que tenha participado, né? Então, ajude o grupo, né? Quer dizer, todos nós estamos nos ajudando, não só eu, mas todos nós estamos nos ajudando a construir uma compreensão melhor sobre o trabalho que vamos fazer com a ajuda, né, de um plano, né, de um projeto que vai estabelecer a rota. Diz aí, Debinha. Eu vou escrever lá embaixo do cronograma, assim, de escrever isso rapidinho, porque se alguém tiver mais alguma dúvida, fica lá por escrito.
Então, são 30 pontos de participação, 40 do seminário e 30 do trabalho final, certo? Eu estou na dúvida se é 30, 30, 40. Eu estou um pouco na dúvida, mas isso está lá no sistema Moodle, Já tem. avaliações, tá? Não, então já o pessoal olha lá no Moodle. Todo Beleza. mundo acessa lá no cronograma, né? E tudo. Então, beleza. Tá? Débora colocou aqui o link para entrar no grupo, né, do WhatsApp, né? E lá eu coloco, no dia anterior ou um pouquinho antes, eu coloco a reunião do Zoom, tá? Às vezes eu acabo esquecendo de colocar no dia anterior, mas é claro, um pouquinho antes eu tenho que colocar, que é para todo mundo entrar, e eu vou entrar e esperar vocês na reunião. Tá bom? Pessoal, alguém queria falar alguma coisa desse nossa conversa aí, que foi mais ou menos rápida hoje? Podemos encerrar? O que vocês acham? Tranquilo? Tem alguém com vergonha? Queria falar, mas está com vergonha? Não? Sem vergonha? Todo mundo sem vergonha? Então, ficamos assim. Pessoal, bons trabalhos, né? Semana começando hoje. Boa semana para todo mundo aí. Até a próxima. Obrigada, professor. pessoal. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Professor, pessoal. obrigado. Tchau. Boa semana a todos. Obrigado.